Graças e paz, irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando nesta noite, seja muito bem-vindo. Nós já cantamos, já adoramos, e este é o momento onde nós podemos então ouvir a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor que foi nos dada para nos direcionar, para nos exortar, para nos corrigir e fazer de nós homens e mulheres, servos e servas cada dia mais aprovados para o Senhor e pelo Senhor. Seja muito bem-vindo e que você então participe deste momento. O culto era de domingo, né? O culto continua sendo de domingo. Na verdade, ontem nós tivemos, né, estamos em algumas reformas aqui no prédio da igreja, e por causa dessas reformas, então nós transferimos o culto, né, para segunda-feira. Creio que na próxima semana, né, no próximo domingo, então retornaremos o nosso culto no horário normal. Estamos a poucos passos do retorno do culto de domingo, né, o culto dominical, ser presencial, ainda com algumas limitações, mas nós estamos muito próximo disso acontecer. E estamos também com o intuito de continuar a transmissão para que você que nos acompanha, você que nos assiste, que tem participado destes cultos, você possa então continuar participando, né, mesmo estando em sua casa, em seu lar. Nós, de quarta-feira, nós iniciamos uma série de exposição bíblica na carta aos Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo, quando diz, escrevendo aquela carta, a palavra de Deus aos Colossenses, ele se mostra muito grato, né, com um coração muito de gratidão por saber as notícias, por ter ouvido falar daquela igreja que era dirigida, orientada por Epáfras ou Epafrodito, e ele ali tinha então ensinado aquela igreja, e aquela igreja então estava muito bem, ela estava caminhando muito bem. Mas aí depois, né, depois daquela oração de gratidão, de rogo, né, de pedido, né, Paulo então vai rogar ao Senhor, né, para que aquela igreja pudesse então ser ainda mais. Quem tem vindo de quarta-feira participado dos cultos, tem acompanhado então essa série de exposições, né, nessa carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estaremos então olhando a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Colossenses 1, 13, 14. E se você não conhece um pouco a respeito dessa carta, a igreja de Colosso estava sofrendo com algumas situações, e entre elas, né, era uma igreja que estava meio assustada e temerosa quanto às questões espirituais, né, por influências, né, externas e até mesmo de irmãos ou de crentes ali naquela igreja. Aquela igreja então estava meio assustada e colocando em dúvida a supremacia de Cristo, colocando em dúvida o poderio de Cristo, colocando em dúvida o sacrifício, né, completo de Cristo naquela cruz. E eles então estavam com medo em relação aos deuses, em relação àquilo que poderia ser inexplicado, algo que eles não conseguiam entender, a questão espiritual, as forças espirituais da maldade, coisas, né, desse tipo, e que muitas vezes, né, ainda permeia as mentes de crentes em pleno século 21. E Paulo então no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, Paulo diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Uma versão mais tradicional diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Apenas esses dois versículos, e esses dois versículos então vai mostrar aquilo que Cristo fez, e aquilo que ele fez o que ninguém podia fazer. E ali então o versículo 13, na primeira parte diz: e ele nos libertou do império das trevas. Então isso é muito claro nessa fala, nessas palavras do apóstolo, né, na palavra de Deus aí, quando deixa muito claro que houve então, por meio de Cristo, aquilo que Cristo fez,
trazendo então liberdade, né? Ele nos libertou, Ele nos tornou livres. E quando a gente então faz a seguinte pergunta: e Ele nos libertou do quê? Né? Se você está olhando, se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber que ele fala império das trevas. Na verdade, nós éramos encarcerados pelas forças do mal. Sim, nós estávamos presos ou encarcerados como se fosse então numa prisão, né, do ponto de vista espiritual. E essa prisão, esse encarceramento era justamente, né, por causa de Satanás. Satanás então era o que estava trazendo então o domínio sobre nós. Ele tinha o domínio sobre as nossas vidas. Quando nós pecamos, quando o homem pecou ali ainda no jardim do Éden, transferindo assim todo o pecado subsequente a todas as pessoas, toda a criatura de Deus, quando Deus então faz com que o homem seja expulso do paraíso, isso estava deixando muito claro que agora o homem estaria afastado de Deus, longe de Deus, e que portanto, longe da presença de Deus, longe da casa de Deus, do lar de Deus que Deus havia feito para o homem, que era o jardim do Éden, o paraíso, agora ele estava então à mercê das forças do mal. Ele estaria então à mercê daquilo que Satanás, daquilo que as forças do mal poderia fazer na humanidade. Desde então o homem tem sido então um prisioneiro dessas forças, e ele então tem pagado como se fosse uma dívida, né? Como se fosse alguém que havia cometido um crime e agora estava dentro da cadeia, dentro de um encarceramento. Justamente nessa verdade que Cristo fez por nós, é justamente Ele nos tirar, nos libertar deste império de trevas. Nós éramos prisioneiros nós estávamos debaixo das potestades do mal, né? Daquilo que sabemos muito bem, a questão da maldade, a questão demoníaca, a questão do que rege verdadeiramente o mundo. Ainda que Deus é o Senhor de toda a terra, ainda que o Senhor seja o Senhor sobre todo o universo, o próprio Jesus afirmou que o dono, né, deste mundo era o próprio diabo. Então, portanto, né, as pessoas estão infelizmente, né, tragicamente nessa condição. E Jesus então ele nos tira dessa prisão, ele nos tira, né, dessa condição de estar debaixo dessas potestades. E consequentemente, quem está numa prisão é alguém que está sentenciado a cumprir, né, uma pena, e consequentemente a morrer, né, cumprindo essa pena. Então, quando Paulo está escrevendo para aquela igreja, para a igreja de Colosso, ele está deixando muito bem claro aquilo que Cristo fez, né, em libertar-nos desta prisão, em nos tirar deste império das trevas, nos tirando do império onde Satanás reina, onde o diabo manda, e consequentemente somos escravos ou somos prisioneiros de sua vontade. E aí Paulo diz que Cristo então nos libertou justamente de tudo isso. Quem estaria disposto a fazer isso por prisioneiros culpados pelos crimes cometidos? Essa é uma pergunta que eu deixo para que você então pense um pouco. Quem poderia então estar assumindo essa culpa, assumindo essa prisão, tomando o seu lugar, para que então você, eu e todos nós, culpados pelos crimes, não há possibilidade de nós estarmos numa condição de inculpável, né? Quem poderia assumir o nosso lugar para cumprir a pena por nós, né? Quem estaria se colocando no nosso lugar, para estar pagando, né, por nossa culpa? Reflita um pouco, se você conhece alguém que poderia fazer isso, né? Se alguém poderia de tal maneira fazer isso, né, que você então
reflita se você conhece alguém, tá? E se você conhece outro tipo, né, de crença, ou outro tipo de fé que diz que alguém tomou o nosso lugar de culpa, né, para assumir todo o peso do nosso pecado, tá? E assim Cristo nos liberta justamente desta prisão, assumindo então a culpa em nosso lugar. É mais ou menos aquele prisioneiro que está no corredor da morte, né? Você já deve ter visto, né? Nós, no nosso Brasil, no nosso país, nós não temos essa pena de morte, mas em alguns países, principalmente em alguns estados dos Estados Unidos, existem essa pena de morte. E sabemos, né, que aquela pessoa que está no corredor da morte, no corredor para cumprir, né, a sentença que é com a própria vida, você deve ter visto, você deve ter ouvido que todos aqueles, por mais que eles tentem provar que eles são inocentes, e talvez até mesmo, né, com advogados, todo aquele que está no corredor da morte, sentencialmente vai acontecer a própria morte. Ele vai morrer, ele vai ter que pagar por aquele crime que ele cometeu. Então, para você entender a condição do que é essa libertação, para que você possa entender o que é ser retirado deste império, retirado do império, libertado deste império das trevas, pense também em alguém que esteja no corredor da morte, né, esperando apenas o dia chegando aquele dia, então ele ter que morrer. É isso exatamente era essa a situação, a condição que eu e que você estava antes de Cristo então nos libertar deste império, tirar-nos dessa cadeia, onde a cadeia comandada pelas próprias forças do mal, pelo império das trevas, ou seja, pelo próprio Satanás. Essa era a nossa situação, e Cristo então, Paulo está dizendo para aquela igreja, a palavra de Deus está nos dizendo que justamente foi dessa situação, dessa condição que Cristo então nos tirou, nos libertou deste império. A segunda verdade é que ele não apenas nos libertou do império das trevas, mas o versículo 13 diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Esse transporte, esse ato de nos levar para um outro lugar, para uma outra condição, isso mostra a transformação que aconteceu em nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos deu uma pátria, ele nos deu um reino, tá? Ele nos transportou para este reino. E é interessante porque a fala, né, a palavra de Deus aí, quando fala nos transportou, está deixando muito bem claro que nós não éramos capazes de escapar dessa prisão sozinhos, e muito menos de chegar a este reino sozinho. Da mesma maneira que o povo, quando saiu do Egito e que foi conduzido pelo deserto até a terra prometida, essa condução que não era simplesmente por Moisés, mas pelo próprio Deus que estava à frente daquele povo, ora, simbolizado e mostrado pela coluna de fogo, outra, mostrado e simbolizado pela nuvem, trazendo sombra, sobre as cabeças, sobre a vida daquelas pessoas. Aquele povo, da mesma maneira, quando eles foram libertados do Egito, e foi o próprio Deus que libertou, e a condução, o transportar até a terra prometida, foi o próprio Deus, que por meio de Moisés conduziu o povo para a terra prometida. Aquele povo não seria capaz, em hipótese alguma, de achar a terra prometida pelos seus próprios esforços. Assim como nós, como o próprio Cristo nos tira do império das trevas e agora ele nos transporta para um reino, nos dando uma pátria, nos tornando cidadãos
deste reino, desta pátria. E portanto, da mesma maneira que o povo lá atrás não ia chegar à terra prometida por sozinho, nós também não conseguiríamos, mesmo que se nós conseguíssemos escapar do império das trevas pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos chegar ou adentrar neste reino, no reino do Filho, do amor, né, do reino de Deus. Tá? Então, Cristo é quem vai nos transportar para este reino, nos dando então um lugar, nos dando, né, uma condição para chamarmos de nosso, onde nós pertencemos e somos cuidados por um rei, o Rei dos Reis. Tá? Neste reino de Deus, ou neste reino do Filho, do amor, do seu amor, do amor de Deus, né, nós temos um rei, nós temos um soberano, e diferentemente quando é tratado o império das trevas como uma cadeia, como uma prisão, aqui nós temos um reino onde o reino é realizado e ele funciona mediante o amor de Deus. Então é um reino onde o próprio Jesus, que é o Senhor, que é o rei deste reino, então ele nos deu este reino para que eu e você então pudéssemos estar neste reino e pertencer a este reino e ser cuidado por este rei, sermos súditos deste rei, súditos de Jesus ou servos de Jesus. Sabemos muito bem quem era, que é e que é aquele que nós devemos ouvir e obedecer. Sabemos muito bem quem comanda este reino e quem manda neste reino, o próprio Senhor Jesus, do qual ele nos tirou das trevas e nos transportou para este reino, fazendo de nós os seus servos, fazendo de nós os seus súditos. Por isso que toda adoração, toda canção, todo tom tem que ser dado a Jesus, tudo por ele, tudo para ele. Nele somos tudo, nele subsistimos, nele, né, nós temos vida. Por isso que toda adoração a Jesus Cristo, todo louvor a Jesus Cristo, não há outro intermediário, não há pastores, não há sacerdotes, não há pessoas que merecem ou mereçam a qualquer tipo de adoração, mas só apenas, unicamente, o rei deste reino, o Rei dos Reis, o próprio Jesus. Por isso que toda adoração é dada a ele, porque é ele quem faz esse livramento, é ele quem faz a gente então ficar livre dessas cadeias e nos transporta para o seu reino, o reino, né, de amor. Então nós devemos estar sempre adorando. Quem poderia aceitar condenados em sua própria terra, sua pátria e família? Quem poderia, se você olhar para o mundo inteiro, todo tipo de fé, todo tipo de crença, né? Onde que você pode encontrar onde um rei, onde um ser perfeito, santo, pudesse aceitar, né, gente que era condenado, e essa condenação não significa que nós fizemos alguma coisa e pagamos o preço dessa culpa, não, nós continuávamos na mesma condição de culpados, mas mesmo assim ele nos aceita, ele nos coloca dentro da sua própria família, dentro da sua própria pátria, dentro do seu próprio reino. É como a mesma coisa da ideia dos refugiados que escapam, saem das guerras civis e tentam encontrar um país que o aceitem para que eles possam viver. É mais ou menos a mesma coisa, mas ali, né, em comparação com o reino de Deus, é muito distante uma condição da outra, porque nós jamais seríamos aceitos por um rei perfeito se ele mesmo não nos tivesse levado para este reino, né? De foragidos, de pessoas maltrapilhas, agora nós estamos com roupas finas. O próprio Jesus conta uma parábola onde ele diz que na festa do rei, né, ali todos recebem uma roupa branca, uma roupa fina. O próprio Senhor da festa, o próprio Senhor troca as roupas rasgadas, as roupas de prisão, de encarcerado, e coloca a roupa de festa, roupas finas, roupas
brancas. Ele quem faz isso. Então, a melhor ilustração para que você entenda o que é você ser transportado para o reino da luz é justamente você saindo de uma prisão com todas as marcas, com todas as características de um prisioneiro, de um condenado, de alguém que estava sofrendo nessa cadeia, e ali diante do Rei dos Reis, o Senhor que leva-nos ou nos transporta para o seu reino, agora nos dá roupas caríssimas, finíssimas, e agora nós estamos bem vestidos em sua presença para estar neste reino, nessa pátria. Então, Ele nos liberta e nos transporta para este reino. Versículo 14, Ele toma o nosso lugar, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, uma palavra que talvez você não tenha ouvido tanto assim, mas quem acompanhou e tem acompanhado os nossos cultos, lembra-se um pouco lá atrás, quando nós pregamos no livro de Ruth, e você vai lembrar do tal de Boaz, que vai redimir a escrava, que vai redimir a viúva Ruth, e ali então Boaz vai pagar o preço, vai comprar o direito de possuí-la, para ter o direito sobre a vida daquela viúva, tá? Então é a mesma coisa. A palavra redenção é na verdade um resgate. Não foi alguém que chegou lá na prisão e teve que negociar alguma coisa, oferecer alguma coisa, mas na verdade o que Cristo fez, o que o Senhor fez, foi nos resgatar, foi pagar o preço desse nosso resgate. Todo resgate tem um preço a ser pago, e Jesus Cristo pagou esse preço por nós, isto é, com o seu sangue. Não foi uma libertação do tipo, eu quero que vocês sejam livres, e apenas ele disse isso e tudo aconteceu. Não, ele teve que pagar o preço desse resgate, e o preço desse resgate é o preço que custou o seu próprio sangue. E o mais importante que você entenda, dentro da doutrina cristã, é que esse preço que foi pago, esse resgate que foi pago, não foi para aquele que nos encarcerou, não foi para aquele que nos mantinha preso, mas foi para aquele que nos expulsou do jardim do Éden, por causa dos nossos pecados. Ou seja, esse preço que ele pagou, foi para o próprio Deus que o enviou para morrer por nós. Então, o resgate de Jesus, aquilo que ele fez por nós, custou o seu sangue, e ele então fez com que nós tivéssemos, inclusive além do resgate, trouxe então a remissão dos nossos pecados. Remissão, perdão. Isso deixa muito claro que não há mais razão para a nossa condenação, não há mais razão de nós temos que pagar pelos nossos pecados, porque ele pagou pelos nossos pecados, e a verdade é que agora não existe mais culpa sobre as nossas vidas. É isso que o cristianismo, é isto que o evangelho diz a respeito da obra de Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai deixar isso claro na carta aos Romanos. Então, irmãos, nós temos a garantia de que não seremos mais cobrados pelos nossos pecados, porque não há mais o direito de sermos cobrados pelos nossos pecados, porque os nossos pecados já foi pago o resgate, para que nós pudéssemos nos tornar cidadãos dessa pátria, cidadãos do reino de Deus. Então esses pecados que foram assumidos por Jesus, ele tomou sobre si as nossas culpas. Todo o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os ombros de Jesus. O profeta Isaías profetizou isso cerca de 600, 700 anos antes de Cristo ter feito tudo o que ele fez. Ou seja, o que Cristo fez é pagar
pelas nossas culpas, é assumir os nossos pecados, e portanto nós estamos livres de condenação, não porque nós nos tornamos inculpáveis, não porque nós nos tornamos pessoas agora perfeitas e santas, claro que não, continuamos com os nossos pecados, continuamos com as nossas limitações, mas o que mudou é a consequência dos nossos pecados, porque os nossos pecados, todos eles foram encravados naquela cruz. Ao derramar o seu sangue, Cristo estava então apagando tudo aquilo que era contra nós, e todo escrito de dívida foi apagado. Assim o Evangelho afirma, é assim que o Evangelho diz a respeito de nós em relação aos nossos pecados. Tudo foi assumido por Jesus. Nele nós temos a redenção, o resgate e a remissão dos pecados. Por isso que quando se é perguntado para mim se eu tenho a certeza da minha salvação, se eu morrer hoje eu vou para o céu, eu digo sempre a mesma resposta: sim, eu vou para o céu. E eu vou para o céu não porque eu sou pastor, não porque eu sou um homem de bem, não porque eu faço as coisas certas, mas eu vou para o céu por causa de Cristo Jesus, que pagou o preço dos meus pecados. Foi Ele quem me libertou, foi Ele que me resgatou, foi Ele que me transportou para o seu reino, foi Ele que me fez então cidadão deste reino, foi Ele que assumiu as minhas culpas, foi Ele que tomou o meu lugar, e consequentemente não há mais culpa sobre mim. Quem seria capaz de assumir a culpa pelo outro até o ponto de pagar o preço mais alto com a sua própria vida? Em que fé, em que religião, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que você já tenha ouvido, quem seria capaz de morrer por alguém que merecia pagar pelos seus próprios pecados? Quem assumiria a culpa do maior bandido do Brasil? Quem seria capaz de assumir todas as culpas daqueles que cometem as coisas mais absurdas neste mundo? Você conhece alguém? Eu conheço. Jesus. Jesus assumiu a minha culpa. Ele tomou o meu lugar e se fez então culpado para que eu pudesse ser resgatado, levado para o seu reino, e agora não há mais peso ou culpa pelos meus pecados, porque Ele assumiu as minhas culpas. Do nobre, a história daquele que é rico, a história daquele que tem tudo, aquele que tem toda a glória, deixa a sua posição mais elevada para salvar o maltrapilho, para salvar aquele que não tem valor, para salvar aquele que não é importante. Cristo é aquele nobre que deixa a eternidade, que deixa toda a sua posição, se faz homem para salvar um maltrapilho como eu, ou alguém que estava encarcerado, preso nessas cadeias, e que por mais que eu pudesse fazer, por mais que eu pudesse me esforçar, eu jamais conseguiria, pelos meus méritos, pelas minhas próprias forças, escapar desta prisão. Eu não teria condições de cavar um túnel suficientemente fundo e profundo a tal ponto de passar e ultrapassar essas cadeias. Eu não seria capaz de lançar uma corda por cima do muro para tentar escapar dessas cadeias. Eu não conseguiria em nenhum momento fazer nada para que eu alcançasse essa liberdade. Muitos têm feito da religião as tentativas para escapar desta prisão. Se você pensa que a sua religião, se você pensa que os seus esforços vão fazer com que você se liberte desta prisão, você está enganado. Quando a Bíblia deixa claro que Ele nos libertou, é porque nós não conseguiríamos escapar desta prisão, não conseguiríamos escapar das garras deste império das trevas. Ele, Jesus, é quem faz isso por nós. Se você acha que pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias forças,
pela sua própria capacidade, você vai conseguir chegar até o reino de Deus, ou o reino da luz, seja o nome que você chama, a respeito do que acontece após a sua morte. Se você pensa numa reencarnação, se você pensa num estado profundo de meditação contemplativo da sua alma, se você acha que existe um outro mundo lá fora, um outro mundo, uma outra condição, e se você acha que pelos seus próprios esforços você vai conseguir chegar lá, você está enganado. Toda religião ou toda crença diz justamente isso: você precisa fazer alguma coisa para merecer a eternidade, merecer o céu. Cristo, a palavra de Deus, deixa muito bem claro que Ele quem nos transportou para este reino. Só estou no reino de Deus porque Ele me tirou das trevas e me levou para lá. A igreja de Jesus só está no reino de Deus porque ela estava antes na prisão. E dentro dos desígnios de Deus, Ele nos libertou e nos levou até este reino. Foi Ele quem nos conduziu, foi Ele que nos transportou. Portanto, não há esforços suficientes que possam fazer alguém chegar no céu, ou na eternidade, ou no reino de Deus, sem ser conduzido, sem ser transportado pelo próprio Senhor deste reino, o próprio Senhor Jesus. E se você ainda está lutando para tirar os pecados, lutando contra as suas culpas, lutando contra você mesmo, eu quero dizer que esta batalha, ela já está perdida. Você nunca vencerá as suas culpas, você nunca vencerá as suas falhas, você nunca vencerá os seus pecados. Os seus pecados, eles só podem ser vencidos se Cristo te perdoar, se Cristo tirar de você, cobrindo com o sangue dele, para purificar a sua vida. Se você pensa que existe algum método que gera, alguém sem pecado, você está enganado. Não existe nenhum sequer nessa história, nessa terra, que seja sem pecado. O próprio apóstolo Paulo diz que todos somos culpados, não importa quem, não importa onde nasce, não importa onde vive e como vive, todos são culpados. Somente o sangue de Cristo, somente Cristo pode então nos tirar o peso desses pecados e consequentemente nos tirar as culpas desses pecados, nos tornando então filhos e filhas, súditos e súditos deste reino de Deus. Somente Cristo pode libertar você dos seus pecados. Somente Cristo pode libertar você do peso da culpa. Somente Jesus, pois é Ele quem derramou o sangue, como um cordeiro que imaculado, derramando o seu sangue, vinha e trazia a remissão, a retirada dos pecados. Ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo, e somente nele você pode verdadeiramente ser livre. Se você ainda não experimentou isso, que você venha e conheça mais este evangelho, que ao invés de impor regras, tira as regras, ao invés de impor um peso, liberta-nos deste peso e faz com que nós sejamos pessoas que desfrutam da paz que excede todo entendimento. Aquela igreja de Colosso morria, estava totalmente assustada com aquilo que eles estavam ouvindo a respeito das questões das forças sobrenaturais, das forças espirituais. Cristo, o Senhor, nos libertou e não mais pertencemos às trevas. Nós somos livres, verdadeiramente livres. E agora só nos resta o dia que nós vamos nos encontrar pessoalmente com o próprio Senhor que fez tudo isso por nós. Nenhum de nós corremos o risco, nenhum de nós temos a menor chance de escapar das mãos de Cristo, pois é Ele quem nos segura e é Ele quem nos garante a vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que você possa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, se o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém, Senhor. Que cada um que pôde ouvir, Senhor, essa mensagem de hoje, Senhor, que possa, Senhor, estar aprendendo, Senhor, e reconhecendo que só a Ti, Senhor, é o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor é o único que nos pode livrar, Senhor, de todo o mal, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, possamos confiar em Ti, Senhor, e crer no Teu nome, Senhor, e crer no Teu poder, Senhor. Que o Senhor esteja conosco no restante desse dia, Senhor, no restante dessa noite. Que o Senhor verdadeiramente possa estar nos nossos corações, Senhor, e que possamos sempre, Senhor, estar confiando em Ti, Senhor. Nós Te rendemos graças, Senhor, e Te louvamos por isso, Senhor. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, abençoando cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, abençoando cada médico, Senhor, cada pessoa que está internada nesse momento no hospital, Senhor, por conta dessa pandemia, Senhor, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, e que nós possamos cada dia, Senhor, ser testemunhas do Teu amor, Senhor, estar anunciando, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, e que um dia, Senhor, o Senhor
nos livrou, Senhor, dessa condenação, Senhor, nos livrou dessa ira, Senhor, e que cada vez mais, Senhor, possamos ser gratos a Ti, Senhor, por podemos, Senhor, ter conhecido desse Evangelho, Senhor, e que possamos sempre, Senhor, ser gratos a todo momento a Ti, Senhor. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos dirija, Senhor. Essa oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.